criança no caminho que deve andar. Levanta a tua mão e canta mesmo para o Senhor. Canta para o teu Deus que você vai fluir no louvor. Porque é através do louvor que o Senhor fala com a tua vida. É através do louvor que o Senhor direciona uma mãe. É através do louvor que o Senhor direciona um pai. É através do louvor que as cadeias da tua casa são quebradas. É através do louvor que o Senhor te habilita. É através do louvor que você é levantado para governar tua casa, para ensinar o teu filho no caminho que deve andar. Levanta a tua mão e flui. E flui no louvor daquele que é o Senhor da tua casa. Flui no louvor daquele que é o Senhor da tua família. Flui no louvor. Um pai e uma mãe que são habilitados na palavra são verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdade. Então faz isso agora. Levanta a tua mão e flui nesse louvor, para louvor e glória daquele que nos trouxe até aqui. Deixa fluir. Aleluia. Fluir da tua paz, fluir do teu amor, fluir do teu poder, viver pra teu louvor. Fluir da tua paz, fluir do teu amor, fluir do teu poder, viver pra teu louvor. Fluir da tua paz, fluir do teu amor, fluir do teu poder, viver pra teu louvor. Fluir da tua paz, fluir do teu amor, fluir do teu poder, viver pra teu louvor, Senhor. Aleluia. Oh, decaralabá. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, boa tarde. Eu sou a presbítera Claudinha, lá da nossa sede. Eu vim compartilhar uma palavra de Deus com os pais. A presbítera Claudinha é pedagoga. Lá no nosso centro de estudos apostólico, eu cuido do nosso curso de mestres, do nosso currículo. Trabalho com cura e libertação lá na nossa sede, principalmente cura e libertação infantil. Sou pedagoga, eu tenho cursos de especialização pela Universidade de São Paulo em educação infantil, em gênero e diversidade pela UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos, e por aí vai. Por que eu estou falando isso? Porque isso não serve para nada. Vocês vão ver. Estou falando isso porque eu vou repartir um monte dessas coisas que eu aprendi lá com vocês, mas isso não serve para nada. Só serve para enfeitar o diploma, né? Os diplomas servem para enfeitar a parede. Porque o que importa é o poder e a autoridade que só há no sangue de Jesus. Então hoje a gente vai juntar um pouquinho essas duas coisas. A gente vai juntar um pouquinho o conhecimento, mas principalmente o poder e a autoridade que vem lá do Pai das Luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança. É isso que está lá escrito na palavra que a gente medita dia e noite. Amém? Senta comigo um pouquinho. Veja, eu queria por gentileza que no final desse encontro,
eu vou trazer alguns aspectos para vocês, mas eu queria que, por gentileza, você que tem papel, caneta, que você, por favor, anotasse, antes disso, quantos pais e mães eu tenho aqui, por favor? Todos? Alguém que não é pai e mãe ainda, levanta a mão para eu saber também. Alguém que não é ainda? Nós duas, então? Amém? Você quer? Eu também. Amém. Queridos, eu queria já que inicialmente que vocês já fossem anotando quaisquer dúvidas que vocês tenham a respeito de educação, principalmente de crianças pequenas. Então, se tem alguma parte conflituosa lá da tua casa, alguma ponte que você ainda não tenha atravessado com teu filho e com a tua filha, eu gostaria já que você fosse anotando, porque pela quantidade de tempo eu acho que vai dar, eu queria responder para vocês algumas dúvidas, tá? Então, depois eu vou ministrar aqui um bocadinho, mas depois eu vou descer aqui embaixo para eu conversar mais de pertinho, tá? Eu sou presbítera pela glória do Senhor, porque na verdade o que eu gosto é de ir aí, já eu vou. Tá bom? Olha só, eu quero começar contando para vocês um pouquinho de uma história de 3 pessoas. Vocês conhecem Acabe? Já ouviram falar em Acabe? Já? O marido de Jezabel. Vocês já ouviram falar em Acasias? Já? Acasias é o filho de Acabe. Já ouviram falar em Onri? Onri é o pai de Acabe. A gente vai começar agora, antes da gente entrar propriamente dita aí no desenvolvimento infantil, a gente vai falar um pouquinho sobre Acabe, sobre Onri e sobre Acasias. A gente vai investigar um pouquinho essas 3 gerações, tá? Abre a tua Bíblia em 1 Reis. 1 Reis 22. Primeira Reis 22, versículo 52. Está escrito lá: Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era o quê? Mal perante o Senhor, porque andou aonde? Nos caminhos do Pai. Você leu isso aí na sua Bíblia? Eu também li na minha. Acasias reinou sobre Israel, fez o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, porque andou aonde? Nos caminhos do Pai. E nos caminhos, como também nos caminhos da sua mãe. Olha o 54. Ele serviu a Baal e o adorou. E provocou a ira de quem? Do meu Deus. Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera quem? Seu pai. Vamos voltar antes? Vamos conhecer esse pai um pouco. Vai lá em 1 Reis 16. A gente já conheceu o filho. Vamos conhecer um bocadinho esse pai. 1 Reis 16, versículo 29. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era o quê? Mal perante o Senhor, meu Deus e teu Deus, o Senhor que a gente serve. Mais do que todos o quê? Que foram antes dele. Ah, meu Deus do céu. Vamos conhecer o vô. A gente já conheceu o neto.
conhecer o pai, vamos saber um pouquinho então agora sobre o vô. Vai aí nesse mesmo 1 Reis 16, vai no versículo 25. Fez Onri, esse é o vô, o que era mal perante o Senhor, fez pior do que todos o quê? Quantos foram antes dele. Amém? A gente pegou rapidamente, depois vocês podem em casa observar um pouco melhor sobre o reinado de Onri, sobre o reinado de Acabe e de Acasias. Já vou fazer propaganda, procura a nossa escola de profetas, para a gente entender um pouquinho mais sobre esses reis. E olha só, a gente viu que Acabe fez pior do que o pai. E a gente viu que o pai fez pior do que o pai do pai. Olha que coisa. Claudinha, e fizeram mal por quê? Porque andaram nos caminhos uns dos outros. Eu costumo dizer uma frase, eu quero começar a nossa ministração a partir dela. Pai e mãe, se você não gosta do que você está colhendo, há necessidade de você mudar o que você está plantando. Amém? Eu quero começar essa ministração assim. Quero começar dizendo para você que nós temos colhido hoje, no ano de 2014, junto aos nossos jovens e às nossas crianças, a gente tem colhido frutos não muito bons. A gente vê isso na televisão diariamente, no colégio dos nossos filhos e até dentro das nossas próprias casas. E o que tem acontecido é porque os filhos têm seguido o caminho dos seus pais. Claudinha, não me diga isso, vou te dizer. Por isso que eu quero agora trazer para você um pouquinho sobre a educação infantil. Que a gente conversasse sobre o desenvolvimento humano. Que a gente falasse brevemente dessa criança. Para a gente poder terminar essa oração deixando aqui no altar do Senhor aquilo que nós temos feito e que tem habilitado ali Satanás na vida dos nossos filhos. Vocês ouviram o que eu disse agora? O que nós temos feito que tem habilitado Satanás na vida dos nossos filhos. Se você não gosta do que você está colhendo, muda o que você está plantando. Era isso que Acabe tinha que ouvir. Era isso que Onri precisava ouvir antes de Acabe. Legal? Eu vou chegar mais pertinho de vocês, porque eu sou pedagoga, professor, então o professor precisa olhar mais pertinho. Quem está anotando, divide a tua folha em 4, porque eu quero te falar de 4 partes do aspecto do desenvolvimento infantil. Divide em 4 mesmo. Tem aí, faz um quadradão e divide em 4 quadradinhos, porque eu quero contar um pouquinho para você sobre educação infantil. Quem tem filho menor de 7 anos, levanta a mão, por favor. Ou é para você? Ou é para você isso? Olha lá. Número 1. Primeira fase da educação infantil, tá? A gente vai falar de 4. Olha que eu sou de cura e libertação, daqui a pouco eu vou orar por você. Eu vim aqui para isso. Eu vim aqui para orar por você. Ó, a primeira fase da educação infantil, a gente vai falar da fase gestacional. Claudinha, essa fase ela acontece lá, você tem filho com menos de 7 anos? Você que diz que tem? Quando é 5 filhos? Ai, que susto! Tem 5 anos, que dia que teu filho nasceu? Do quê? 9 de agosto. Claudinha, como é que você chama? O Eduardo vai falar assim para mim, Clau, então quer dizer que a gestação, essa fase que você está contando para mim, é a partir de quando o meu filho nasce? Não. Essa história começa antes. Ai, Jesus. Essa história, o comportamento do filho dele que tem 5 anos, começa lá quando ele conhece a esposa. Ou
a não esposa, falando em tempos modernos e misericórdia, certinho? Então eu queria que você pensasse um pouquinho aí, pai e mãe, antes desse 5 de agosto. Eu queria que você pensasse um pouquinho a respeito dessa pré-concepção. Como é que essa criança, ela nasce? Quem é o pai dessa criança? Porque quando a gente pensa isso, eu estou pensando em Acabe e Jezabel, para não falar de você, quer falar dos dois? Eu não vou nem falar de Acasias, eu vou falar de Jezabel, que quer a cabeça do profeta a qualquer custo. Eu vou falar de um Acabe que come na mão da esposa, que conhece o Senhor Deus que eu e você servimos, e mesmo assim abre mão dele, para quê? Para adorar o Deus da esposa. Ou seja, eu abro precedentes na minha autoridade espiritual. E aí eu vou te contar, tem tudo a ver com Acasias. Pensa um pouco nessa concepção. Foi dentro do casamento? Fora do casamento? Por que eu estou contando isso? Porque eu estou falando de Gênesis. Essa criança, ela nasce dentro de um lar onde o pai e a mãe são um só. Não quero falar ainda da gestação. Eu não quero falar do 5 de agosto. Eu quero que a gente ande um pouquinho para trás nessa história. Claudinha, por quê? Porque lá na gestação, sabe do que essa criança vai se alimentar? Emocionalmente da mãe. E como é que foi? Que emoção que essa mãe tem para passar para essa criança na gestação? Porque a gente sabe que biologicamente, essa criança se alimenta através da mãe pelo cordão umbilical, não é isso? E eu quero dizer para você que a emoção dessa criança também é alimentada através da emoção da mãe. Aí essa mãe tem 3 meses de gravidez já. E aí ela ouve do pai assim, tira. Olha essa criança na barriga da mãe sendo alimentada por esse tira. Olha que coisa. Olha essa mãe que descobre que está grávida com 5 meses de gravidez. Ela não teve tempo para preparar o ambiente para receber essa criança. Claudinha, não me conta isso, estou te contando. Que tudo isso faz diferença. Olha que coisa. E eu quero que você, mãe, pense um pouquinho do que o teu filho na tua barriguinha se alimentou. Naquele ano que você deu à luz, que ano que foi esse? Você teve apoio? Não teve apoio? Tinha condições financeiras nessa casa? Não tinha condições financeiras? Você descobriu muito cedo? Você descobriu muito tarde? Você teve o apoio do pai cobrindo como autoridade a tua vida e a vida dessa criança? Claudinha, por que você está contando isso? Porque desqualificar isso é desqualificar a palavra de Deus. Eu ainda não estou falando de pedagogia, eu estou falando de Gênesis. Deixa o homem, a tua casa, vai se unir à tua esposa, vira autoridade espiritual sobre ela, e aí vocês terão filhos, que segundo a palavra de Deus, são flecha na mão do arqueiro, que vai mais longe. Eu não estou falando de pedagogia, eu estou falando da palavra. Presta atenção nisso, porque talvez 5 anos depois, 7 anos depois, 9 anos depois, eu não sei que idade tem seu filho, ele está reagindo, mesmo após 7 anos depois, através dessa emoção que você recebeu tantos anos antes. Estão me acompanhando? Amém? Jezabel, vamos pensar um pouco nessa mulher, se alimentando emocionalmente essa criança. Uma Jezabel que está lá no terreiro, porque a gente sabe que ela gosta de um feitiço, né?
Primeira Reis vai contar isso pra gente. Tanto é que quando acaba, diz assim: ai, amor, por favor, me ajuda. As pessoas estão aí acreditando no que Elias está fazendo. Como assim? Ela diz: não se preocupe, amor. Vamos até os nossos deuses e eles vão dar conta disso. Eu não estou mentindo para você. Você conhece a palavra. Isso está escrito lá. Gostaria que você nesse momento, porque daqui a pouco eu vou lá orar por você, que você pensasse um pouquinho antes dessa gestação. Essa criança, ela está se alimentando ou se alimentou fisicamente e emocionalmente dessa mãe. Pais, homens, vocês não carregam essas crianças no seu organismo, mas vocês também são responsáveis ou foram responsáveis por essas emoções. Autoridades espirituais. Homens, quero contar uma coisinha para vocês. Mulheres, aguarda um pouquinho que eu vou abrir um parênteses aqui, antes da gente passar para o segundo, tá? Deixa eu contar uma coisa para vocês, homens. Casei faz um tempo. E quando eu casei, a adaptação do meu casamento foi um pouco difícil. Para nós dois, não, para mim. Para mim. Cortar o cordão umbilical com meu pai e com a minha mãe foi bastante difícil. Tive febre de 39 graus, olha que chilique, que baixaria. E aí casei no meu primeiro mês e dá que a febre não passa. Imagina, gente, já está com 25 anos de idade. E vai que a febre não passa. Ai, meu Deus do céu, e o João chegava e a febre não passava. E aí eu ligava para minha mãe, eu chorava e amava o João, queria estar casada. E aí o João me levou para casa da minha mãe e disse assim: dona Juliana, me ajuda. Porque, todo dia febre, e olha que eu sou bom de medicar. Mas eu não sei o que está acontecendo, porque ela fala, minha mãe. Eu estou contando de mim. Olha que chilique. Gente, psicopedagoga, pelo amor de Deus. E aí, calma, homens, que eu já vou chegar na parte de vocês. E aí eu lá, o João me levou, minha mãe trancou a porta do quarto, eu disse assim: veja bem, eu te expulsei de casa. Não, chorando e com febre. Não. Eu arrumei sua mala para você ir embora. Não. Então volta para tua casa e vai viver Provérbios 31. Sim. E aí a gente voltou para casa. Olha da palavra, olha a mãe que educa. A gente voltou para casa e o João disse assim: olha, quando a gente chegou, o João colocou o carro na garagem. A gente voltou para casa, o João disse assim: deixa eu te falar uma coisa. Para você ver aonde que está mais difícil. Eu quero que você faça essa analogia. Quando a mulher, ela sai da cobertura dos pais, ela vai para debaixo da cobertura do marido. Eu sentada no sofá e meu marido lá ministrando. Quando você saiu lá da cobertura do Cláudio e da Juliana, você veio para debaixo da cobertura do João. Prazer, eu, seu marido. Quando eu saí da cobertura lá do Vanderlei e da Aglaé, sabe para qual cobertura eu passei? Para a cobertura única, exclusivamente de Jesus. Homens, o João, debaixo da palavra do Senhor, ele diz: eu passo depois do casamento a te cobrir. E quem me cobre é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu preciso todos os dias me assentar pertinho do trono de Deus. Porque é o trono de Deus que vai trazer sabedoria para eu conduzir o meu lar. Olha que bom. Aí depois do jeito Claudiana, eu disse: então tá bom, eu vou dar um chiliquinho básico, porque pelo menos agora eu tenho cobertura. Tá amarrado. Mas veja, você pai é cobertura da tua casa, é cobertura da tua esposa e dos teus filhos. E isso faz uma diferença enorme na educação. Claudinha, do que você está falando? Você tem teto na sua casa? Cobertura? Quer que eu tire a cobertura? Quer que eu tire o teto da nossa igreja e da tua casa? Pode chover? Homens, não chove na tua casa, porque você faz da tua cobertura o Senhor Jesus Cristo.
Mas tem casa que está chovendo, tem casa sem teto. Porque não tem sido coberta por aquele que foi designado pelo Senhor para ser autoridade na sua casa. Segundo, depois que a gente sai desse período de eu me preparar para receber essa criança, Claudinha, eu não me preparei, já falei isso para você, nós vamos orar. Porque isso também é resultado do que a gente vive hoje. Um segundo momento da educação infantil que a gente tem, vai do nascimento até por volta de 1 ano e 8 meses. Claudinha, dá para eu me certificar com essa faixa etária? Não, porque aí vai de acordo com o desenvolvimento que cada criança tem na casa, na escola, que estímulo essa criança recebe, tá? Mas a segunda fase, eu quero contar para você um pouquinho que do 0 até 1 ano e 8 meses, a criança não tem autonomia. Você já viu algum bebezinho levantar do seu bercinho e fazer o seu mamar? Né? Ai, que bom se fosse. Mas não, eu tenho uma criança que já recebe emoções sozinha, mas eu tenho uma criança que ainda depende de um movimento social para se desenvolver. Claudinho, o que você está chamando de movimento social? Eu estou falando que essa criança agora já tem contato com outras pessoas. Essa criança já reconhece a mãe, já reconhece a voz do pai, já reconhece que aquele ambiente não é mais o ambiente da barriga da mãe. E aí, claro que a gente também vai estudar que eu tenho algumas crianças que têm muita cólica porque gostariam de voltar para a barriga da mãe. Porque elas não se adaptaram aqui com esse ar e tudo mais. Por quê, Claudinha? Por conta dessa questão emocional. As cólicas nos bebês, geralmente, são condizentes às emoções que as mães sentiram. O mundo passa, então, a ser um pouco dificultoso para essa criança, então ela tem vontade de voltar para o aconchego do útero. Legal, eu estou nessa fase. Essa fase que essa criança, ela vai ser amamentada. Claudinha, não amamentei. Deixa eu te contar. Por que, Claudinha? Essa criança precisava de leite e o NAN não dá conta? Ou se dá conta? Vou te contar que o NAN dá conta. Ele, inclusive, aí foi fabricado agora para ter os nutrientes, não é isso? Para dar conta do crescimento dessa criança. Mas NAN não substitui a ligação que essa criança tem com a mãe. Quando essa criança vem aqui para o seio dela. Não há na mamadeira de nutrientes. Eu não estou falando só de sobrevivência. Eu não estou falando de alimento ali orgânico. Eu não estou falando só de organismo. Eu estou falando de afeto. Sabe aquela cena maravilhosa que a gente vê? Quando esse bebezinho vem para o colo da mãe e ela pega na mãozinha dele. E aí lá ela vai profetizando, amado, eleito. Não é isso que a gente faz? Claudinha, não fiz isso não. A gente já vai consertar. É por isso que a gente serve a Deus. Porque Deus é um Deus de reinício. Né? Por isso que a gente está aí vivendo o plano de redenção. Está lá em Gênesis também. Deus é um Deus de reinício. A gente vai consertar. A gente vai romper e acabar com essa ruptura no mundo espiritual. Mas é a hora que essa mãe vai dizendo assim: ah, esse é do Senhor. Eu te abençoo. Eu te amo. Eu te protejo. Aí esse pai chega pertinho na hora que a mãe está amamentando e diz assim: olha, o papai está aqui falando com você. Está comendo filho, está comendo filha. Porque eu tenho homens que acham que essa amamentação também é o momento da criança com o filho. Mentira de Satanás. Filho, papai está aqui. Está ouvindo? Esse é meu garoto. Essa é minha garota. Você é o meu amor. Tem pai
que acha que porque é homem não tem que falar essas coisas para o filho. Sofisma, mentira de Satanás. Deixa eu te contar uma coisa. O bebê sabe o cheiro da mãe, mas a primeira voz que ele reconhece é a do pai. Ah, meu Deus. Quem já foi mãe aqui sabe que o marido chega, o companheiro chega em casa, que essa barriga chuta que é uma beleza. E aí tá dormindo com o maridão lá no quarto, de madrugada esse bebê chuta. E que chuta, e que chuta. Dá vontade de fazer dormir lá na sala, porque até o ronco parece que o bebê conhece. Não é isso? E aí às vezes o que é bom fazer, o que a pedagoga fala? Acorda o marido. Por que, Claudinha? Porque eu vou te contar um segredo para os próximos filhos. Se esse pai conversar meia horinha com essa criança vai acalmar na barriga. Te contar essa. Acorda. Você que carrega, mas isso aqui é aliança, está lá em Gênesis. Amém? Claudinha, não tive nada disso. Sabe por quê? Porque deu 2 meses, eu precisava trabalhar, precisava sustentar essa criança. Sabe quem fez isso? Minha mãe. Sabe quem fez isso? A creche. E agora, Claudinha? E agora nós vamos orar. Vai ser assim com você? Claro, deixa eu te acalmar. Vai ser assim. Preciso trabalhar também. Preciso trabalhar. E eu vim contar para você que aqui o que a gente tem hoje, em 2014, não é a quantidade de horas que a gente passa com o nosso filho. Eu não estou falando de horas. Eu estou falando de qualidade. A qualidade que não é no tablet. O tablet não dá qualidade para o teu filho. Ai, Claudinha, mas tão inteligente, bebezinho, ele já passa o dedinho. Ai, Claudinha, mostra pra vovó que você já sabe mexer. E liga e desliga, e ele é tão bebê. Ensina cedo que o teu filho não precisa de você. Ensina cedo a ele achar outros meios de diversão e de companheirismo. Vou contar uma coisa que vocês devem ter lido essa semana nos jornais. Sabia que nós já fazemos terapia com crianças que foram colocadas aí no mundo da informática muito cedo? Porque quando elas estão lá com 7 anos, na idade de pré-escolarização, né, na idade pré-escolar, e já prontas para a alfabetização, elas não conseguem se concentrar. E aí quando as mães pegam, vão buscar essas crianças lá na escola, a primeira coisa que elas falam é: trouxe o tablet? Ensina o teu filho, acalma ele no culto com o teu celular. Ensina ele desde cedo que na igreja ele não precisa ouvir a palavra do Senhor. Acasias fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos do seu pai. Acabe fez o que era mal antes, mais do que todos os que vieram antes dele, porque andou no caminho do seu pai. Deixa eu te contar. E a gente precisa corrigir. E daqui a pouco eu vou explicar por que isso está escrito em Hebreus 12. Porque nós somos a maior referência que os nossos filhos têm. Tudo, absolutamente tudo que você diz ou faz, o seu filho aprende. Segunda fase, eu estou falando de uma criança que ainda não tem dependência emocional, nem física. Ela precisa de cuidados o tempo todo. Vamos para a terceira? Para a terceira, eu estou aí com mais ou menos 1 ano e 8 meses, e vai mais ou menos aí dos 2 até os 4 anos. Claudinha, que fase é essa? Essa é a fase mais divertida, né? Porque está aprendendo a falar, porque canta as músicas, porque faz umas coisas que a gente não está esperando, né?
tá aprendendo a andar, né? Já tá aí, já aprendendo a andar. Na verdade, ela já começou a partir de 1 ano e pouquinho. Mas agora que ela anda com mais autonomia, a ponto de você achar que pode esconder as coisas, não é isso? Deixa eu tirar tudo lá do armário. Na casa do vizinho você não tira. Dá para tirar na casa da avó as coisas do armário? Dá para ir na festa de aniversário da Beth, tirar as coisas da Beth? Ai, Beth, desculpa, lá em casa ele está andando agora, a gente tira tudo de baixo. Você pode fazer isso também, Beth? Não. Claudinha, mas ele mexe em tudo. É claro, porque você quer que ele ande enquanto você vai se preocupar com outras coisas. A gente não anda porque tem perna, a gente anda porque vê referência no outro. Porque a gente tem o caso lá das meninas, e depois vocês podem pesquisar isso, os casos de mais ou menos 40, 50 anos atrás, das meninas que foram deixadas lá na floresta, e que depois elas não conseguiram sobreviver em sociedade quando conseguiram achar elas lá no meio, onde elas foram largadas. Mas elas não andavam. Claro que não andavam, porque conviveram com bichos. A gente não anda porque a gente tem perna. A gente anda porque a gente tem uma referência. Olha que coisa. Olha como Deus é perfeito. Mas não, te dá muito trabalho. Porque aí se você tirar as coisas do lugar, aí ele vai poder andar tranquilo. Ele não vai, não vai ter nada para ele se machucar. E eu consigo fazer as outras coisas. Porque senão eu tenho que ficar indo lá toda hora. Não, deixa aí, é da mamãe. Não pega, vai machucar. E eu vou te dizer isso, dá trabalho. É isso mesmo que você vai fazer. Porque a arca que você recebeu da igreja, é exatamente lá que ela vai ficar. É exatamente lá. Ah, não mexe que isso é do papai, precisa ficar aqui. É do papai e precisa ficar ali. A criança se adapta à família, não a família se adapta à criança. Amém? Porque essa criança vai crescer e o lugar disso na casa da mamãe é aqui. O lugar desse objeto na nossa casa é exatamente aqui. Mas vai dar um trabalho. E dá. Porque eu vou ter que ficar intervindo nesse processo o tempo todo. Pai, isso não é só da mãe. Porque tem pai que trabalha o dia inteiro e a mãe fica lá em casa cuidando do filho. E ele acha porque ele é o provedor do sustento. Ah, vê lá com a sua mãe. Gente, essa frase para homem apostólico não combina. Deixa eu falar para você, homem. Vê lá com a sua mãe. Aí o bebezinho passou, o papai está assistindo lá o da Atena. Bebezinho passou, o pai sentiu que o cheirinho tá, né? Ana, fez cocô. Ai, gente do céu, meu Deus do céu, pai. Ai, Senhor. Ai, meu Deus do céu. Isso não é exercer autoridade nem dar cobertura para a família. Vai trocar a fralda do teu filho, pai. Vai trocar fralda, porque nesse momento você vai conseguir conversar com ele o que de repente você não conseguiu conversar durante a sua semana. Não é tempo, quantidade de vezes que eu troco fralda, mas a qualidade com que eu faço todas as coisas com meu filho. Aí essa época, desses 2 aos 4, a terceira fase é a fase muito engraçada. Porque essas crianças, como eu disse anteriormente, elas estão se descobrindo. Quanto mais estímulos eu ofereço para essa criança, mais autônoma ela fica. E aí veja qual o nosso problema. É nessa hora que ela vai chegar na festa de aniversário do priminho, vai colocar a mão no bolo. E é nessa hora que o papai e a mamãe vão dizer assim: ah, é só uma criança. Vem cá que a mamãe vai lavar a mão. A mãe vai lavar a mão e o bolo do primo está destruído. E a mãe vai lavar a mão. Aí é nessa hora que eu vou deixar lá com a vovó. Aí na hora que vai pro colo da vovó, bate na vovó. A mamãe não gosta de bater na vovó.
Não bate no papai, papai, não. Não. Queridos, deixa eu contar uma coisa para você. É a melhor fase para correção. É a melhor fase para a gente ensinar. É esse período até os 4 anos. É o melhor. É o melhor momento para falar tudo. Claudinha, mas é tão pequeno. Deus sabe todas as coisas. Deus não disse: ensina o homem de 48 anos a andar nos caminhos e ele não se desviará dele. Ensina a avó Maria nos caminhos do Senhor e ela não se desviará. Ensina o adolescente nos caminhos dos... Vou chegar aí. Nos caminhos do Senhor. Ensina nos caminhos o adolescente quando ele tem 16 anos no caminho que ele deve andar. Deixa eu já contar uma frase para você. Na infância a gente ensina, o adolescente a gente corrige. Tem muito pai e mãe tentando ensinar na adolescência. Tem muito pai e mãe tentando ensinar o cara com 18 anos de idade. Eu não ensino, eu corrijo. Já vou chegar aí com você. A melhor fase, essa criança está descobrindo tudo. Ela está descobrindo as cores, ela está descobrindo as pessoas. Ela tem conseguido fazer a relação de nome e objeto. É nesse período de 2 a 4 anos que ela reconhece que é o tio fulano, que é a tia ciclana, que a cor é rosa, que ali é azul, que aqui é a igreja, que aquele é o apóstolo. Olha que coisa. É nessa idade que a gente levanta a mão na igreja e o que ela faz? Levanta junto. Aí é nessa hora que a gente lá, o pai, olha só, gente. O pai vai orar por essa esposa. Vai ungir essa família todos os dias antes de trabalhar. E vou contar para vocês quando a gente ensina a criança no caminho que deve andar. Aí essa criança com 3 aninhos de idade acordou, todo mundo vai para a escola, todo mundo vai trabalhar. Daí ela abaixa a cabeça assim. Por quê, Claudinha? Porque ela já sabe que é a hora que o pai vai pôr o óleo da unção. Olha que coisa. Claudinha, você está falando do quê? De uma pessoa com 10 anos de idade? Não, ela só tem 3. Mas ela sabe exatamente. Por quê? Porque isso é referência, isso foi ensinado. Foi ensinado para ela que nessa casa ora. Foi ensinado para ela que antes de todo mundo sair, não importa se a oração vai ser de 5 segundos, porque está todo mundo atrasado. Vamos orar rapidinho. Senhor, em nome de Jesus, eu uso a minha esposa, eu uso meu filho, eu uso, porque o Senhor, em nome de Jesus, é ano de Caleb. Esse povo vai conquistar o Hebron. Todo mundo entra no carro. Ah, Jesus, pode ser assim. Correndo ou não correndo, ela sabe que todos os dias ela recebe o óleo da unção antes de ir para o dia dela. Olha que coisa. Aí na hora que ela chega lá na escola para fazer o trabalho, né? Ah, isso é muito 10. Sou professora. Hoje eu não sou mais professora, estou fora da sala de aula. Mas é a hora que você manda o trabalho para a escola. Não sei se você já recebeu esse trabalho. Quem é o seu herói? Aí vem o pai. Aí quer ver quando o pai fica bravo? É a criança chegando em casa, tem 6 anos de idade. Pai, cadê a foto do apóstolo? Isso acontece muito, gente. Por quê? O apóstolo diz uma frase que eu acho bárbara. O apóstolo diz que sabe quando o bispo, a autoridade espiritual, gosta dele. Porque o apóstolo vê o jeito como os filhos do bispo e da autoridade tratam ele. Olha que coisa, isso não é frase minha, é do apóstolo. Olha só. Por que será, você já pensou? Por que será que você gostou mais de uma avó do que da outra? Talvez você não se lembre, mas a outra avó era a mãe do seu pai. E a sua mãe falava assim: já vamos logo então, mas eu não vou ficar muito tempo lá. Porque ela vai ficar falando mal da minha comida, vai ficar falando mal da minha roupa. Vamos. Olha que coisa. Queridos, todas essas nossas memórias, elas são da infância.
Nós organizamos depois essa memória a partir da nossa maturidade. Mas a memória que nós temos é da infância. A memória corporal que você tem é da sua infância. Quer ver só? Vamos fazer um teste nessa fase? Quem está com caneta e papel, desenha uma casa para mim. Desenhou? Como é que você chama? Mona Lisa. Deixa eu pegar a casa da Mona Lisa. Tô olhando para você. Como é que você chama? Elisângela. Elisângela, você conhece a Mona Lisa? Não? Gente, vou contar uma coisa. Vou mostrar só essas duas aqui. Depois você vê. Obrigada. Claudinha, você não sabe que a casa da Mona Lisa e da Elisângela são iguais. Claudinha, foi transmissão de pensamento. Como é que a Elisângela desenha essa casa igual a Mona Lisa? Igual a Mona Lisa. Agora deixa eu perguntar para você. Olha, mais uma casa igual. Por favor, quem desenhou uma casa mais ou menos parecida com essa, levanta a mão. Como é que você chama? Olha a casa da Alda, gente. Claudinha, me conta por que isso acontece. Porque isso é memória da infância. Ah, desculpa, olha, até troquei, porque é tudo igual essas casas. Claudinha, o que eu falei para desenhar uma casinha? Não falei. Eu falei, desenha uma casa. Eu não disse nem casinha, que é igual, né? Para não confundir. Eu disse, desenha uma casa. E olha que engraçado, sua casa é assim? Olha essa casinha que abre a janelinha assim. Lá na minha casa, a janela já abre de correr. Aí desenha uma casa que abre a janela assim, né? Pro lado de fora. Imagina, 90% da gente, a janela corre mesmo. E o pior, ó, a coisa mais bonita é quando vem o caminhozinho com a pedrinha. E a florzinha do lado de casa. Ó, aqui. Olha a florzinha do lado da casa, gente. Gente, ó, tem florzinha aí também? Claudinha. Aí você sabe o que a gente vai dizer? O que a vida fez com a gente? Eu estou dizendo isso para vocês para dizer que isso é memória da infância. Olha que coisa. Isso é memória da infância. Que faz um adulto, por isso que eu digo lá para as professoras. Quanto mais estímulos essa criança tem, menos casinha assim ela vai produzir. Olha, nenhuma criança mora numa casa dessa daí que a gente desenha, nem a gente. Eu moro no apartamento, meu teto não é triangular. Olha, gente, olha essa transmissão dessa realidade, como acontece. Porque na hora que eu falo para desenhar, eu estou falando de um aspecto, com exceção dos arquitetos, enfim, quem trabalha com projetos. Quando eu falo de desenho, eu estou resgatando a tua infância. Automaticamente. Olha que coisa. Eu queria que você pensasse isso. Através do exemplo do nosso desenho, porque a gente vai perguntar ainda quem é o herói dessa criança. Daqui 20 anos eu ainda vou perguntar para essa criança qual a lembrança que ela tem de infância. Como é que foi a infância dela? E a infância não está ligada à nossa situação financeira. Queridos, eu fui coordenadora pedagógica de um dos maiores colégios que a gente tem em São Paulo. Não vou nem te contar quanto é que custa a mensalidade. E eu vou dizer para você que eu tenho ali crianças e adolescentes que têm de tudo. Até viagem para Disney. E essas crianças não estão fundamentadas, estabelecidas,
como crianças que eu encontro lá na periferia, onde eu sou coordenadora hoje. Eu não estou falando de dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro. Pai, deixa eu contar uma coisa para você. Sou ministra de cura e libertação. Esses adultos chegam lá, esses adolescentes chegam nas curas individuais, dizendo que o pai dizia assim: você não está vendo que eu te dei o tênis, a calça e a blusa? Como é que você vai dizer que eu não te amo? Frases que eu ouvi na cura e libertação de adolescente. O meu pai faz relação do amor com o valor do cheque. Te dou tanto, menino. Você nem queria o PlayStation 3, o 4, Xbox One, a não sei do quê? Tá reclamando do quê? Te amo. Não estou falando de valor, não estou falando de aspecto financeiro. Deus não disse, ensina a criança no caminho que ela deve andar, trabalha bastante porque você vai precisar ensinar através do seu recurso. O versículo não é esse. Deus não deu condições, não estabeleceu parâmetros. Ele só disse, ensina. É essa hora que eu preciso corrigir o tapinha. É nessa hora que eu preciso corrigir o palavrão. É nessa hora que eu preciso corrigir, sabe o quê? A dancinha do lepo-lepo. Que o pai grava e coloca no YouTube. E a criança fica lá, repetindo sem saber. E o pai tá lá, faz de novo. Faz de novo. Faz pra vovó. Ai, você não sabe o que ele aprendeu. Ai, amor, chega logo. Ai, hoje ela tá demais. Faz pro papai ver. E dança, vai. Pelo amor de Deus, gente. Eu sou lá do chão da escola. Eu passo 14 horas do meu dia lá. Eu posso contar para vocês uma porção de história. Deixa eu contar para vocês também que é nessa hora que a professora tá errada. Porque lá em casa ninguém diz não, na escola diz. Aí sabe o que acontece? A professora recebe um bilhete desse tamanho. Professora, eu quero saber o que está acontecendo aí na escola. Porque meu filho chegou dizendo que a senhora não deixou. E aí eu preciso chamar a mãe para dizer assim, não, nós não deixamos. Como? Paga escola. Ou como? É funcionário público, tem que me servir. Olha só. Porque em casa ninguém fala não. E na escola ele ouviu primeiro não, disse não. Você não vai abrir essa torneira e deixar cair água até quando você quiser. Não. Você não pode ensopar o seu amiguinho. Não. Você não pode rasgar a atividade dele. Para essa criança é uma surpresa. Em casa nunca ninguém diz não. Porque molha o seu irmão. Você pode me deixar ver o jornal? Pode. Rasga o papel. Só me deixa terminar isso aqui, pelo amor de Deus. E aí recebe um não. E depois a professora recebe uma carta. Quando a mãe não vai lá. Cadê a professora? Se isso acontecer de novo, eu vou transferir ele de sala de escola de lugar, porque eu não quero meu filho aqui. Tadinho, falando não para ele. De 2 a 4. Estimula, passeia, canta, louva, ensina. Essa criança está pronta para aprender. Só vou te dar uma dica. Agora nessa terceira fase. Que é mais, a gente está na quarta, não é isso? Quarta. Terceira, a gente falou da gestação até 1 ano. Depois agora a segunda até 4. Perfeito. A gente tem aí então a fase dos 3, mais ou menos aí, dos 4, aliás, até os 6, 7 anos de idade.
Deixa eu te contar uma coisa deixa eu te contar uma novidadezinha. A criança não tem filtro. Como assim, Claudinha? Tudo que ela aprende, tudo que é ensinado para ela, ela toma como verdade. Você já ouviu na tua casa a frase, mas a professora disse. Porque a primeira informação que ela recebeu sobre aquilo, não foi de você, foi da professora. E aí quando ela chega em casa te falando, você vai dizer assim, não filho, filha, não é assim. A professora disse. Olha que coisa. Porque não tem filtro. Posso falar uma coisa para você? Você vai ficar aí. Eu vou te deixar aí. Aí com 20 anos tem síndrome de pânico. E acredita que não sabe da onde é que houve a habilitação. Faz de novo que você vai ficar aí. Eu vou te deixar aí até amanhã, você vai dormir no banheiro. Não vai? Não, tem que ficar aqui com a mamãe, fica aqui, porque senão o homem vai te pegar. Aí depois eu não saio na rua com 25 anos, com 30, com 40. Eu vou achar que o homem vai me pegar. Aí no encontro de mulheres eu vou lá na frente com a Bispa Sônia para dizer assim, Bispa, ora por mim. Por quê? Porque eu não consigo sair na rua. Mas você consegue identificar de onde... eu não sei o que acontece comigo. Eu não sei. Eu sei que eu não consigo sair na rua. Eu começo a ficar gelada, vermelha, até um dia eu travei que me levaram para o hospital. Presta bem atenção no caminho que nós estamos ensinando a nossa criança a andar. Educação dá trabalho. Porque se essa criança ir na frente, ela não pode ficar longe do papai e da mamãe porque o moço vai pegar. Eu vou lá atrás dela e vou trazer porque nós somos uma família, nós andamos juntos. Você deve esperar o seu pai. Eu estou sempre com você. Claudinha, mas não é fácil assim, queridos. Eu sei, eu tenho 922 crianças matriculadas na minha escola. Mas educação dá trabalho. É o que eu digo lá para os professores. Não quer ter trabalho? É melhor não ser professor. Dá para mexer com tecnologia da informação igual o meu marido. Dá trabalho também, mas você passa a maior parte do seu dia na crise do sistema. Não na crise infantil. Porque eu vou ter que repetir várias vezes. Eu vou ter que buscar. E vou ter que trazer de novo. Nós andamos juntos. E eu vou ter que buscar. E vou ter que trazer de novo. E eu vou ter que buscar. Agora, quem quer ir buscar e trazer de novo várias vezes? Fica aqui que o homem vai te pegar. Criança não filtra. Essa idade não tem filtro. Essa terceira fase. Não existe filtro. Falou, tá falado. Ai, a criança tá lá sentadinha. Ai, vizinha, deixa eu falar com você. Ai, acho que meu marido tá me traindo. Ah, ele vai me deixar com essas crianças. Sabia, minha mãe falou que aquele homem não prestava. Ai, 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 ai. Acaba com a relação que essa criança tem com o pai dela. Aí com 19 anos não tem um relacionamento bom com o pai. É claro que não. Tava lá sentadinha brincando. Ai, menina, deixa eu te contar. Ai, não sei se eu falei, o pai não presta, um cachorro safado, sem vergonha, tava lá. E os pais separados, deixa eu contar isso para vocês. Pai e mãe separado. Você separou, ele continua sendo o pai do teu filho. Posso dizer isso para você? Você separou, ela continua sendo a mãe do seu filho. O que aconteceu entre você e o seu ex-marido ou o seu ex-companheiro não é problema desta criança.
Ele é o teu pai. Falou, respeita. Mas não. Tem nada demais. Depois que a gente tranca a porta, a gente sabe que na verdade ele precisa reconhecer Jesus. Mas nós estamos aqui para fazer o que está na palavra de Deus. Honrar as autoridades espirituais. Claudinha, mas você não sabe, traficante, ladrão, não presta. O teu pai escolheu outros caminhos, mas ele continua sendo seu pai. Seu pai escolheu outros caminhos. E nós lutamos, e eu estou aqui, para que a gente te dê o melhor caminho. Não é para que você não vá pelo caminho do seu pai. Nós vamos te educar para que você não seja igual ao seu pai. Não, nós vamos te educar para que você receba o melhor caminho. Não é o melhor caminho meu, nem o melhor caminho do pai, mas o melhor caminho. E esse nós sabemos qual é. Amém? Agora, quando a gente passa dos 7 anos de idade, eu estou entrando nessa última fase, tá? Que a gente começa a partir dos 8 anos de idade, que a gente chama de pré-adolescência, e depois a gente tem aí para o adolescente. Claudinha, por que você disse o seguinte, que lá na adolescência a gente corrige e não ensina? Porque na hora que o teu filho, eu também gosto de dizer isso, na hora que o teu filho for tomar a maior decisão da vida dele com 17 anos, você não vai estar. Claudinha, imagina, eu estou com meu filho em tudo. Mentira. Na hora que apresentarem droga para ele vai ter que dizer sim ou não, você não vai estar. Não vai estar. Na hora que com 18 anos ele está na faculdade, com 16 ele está lá no 2º ano do ensino médio, sei lá, 3º. Na hora que a gatinha ele começar a namorar e ficar aquele fogo estranho subindo nos dois, deixa eu te contar uma coisa, você não vai estar lá. Na hora que ele decidir se ele vai transar com a namorada ou com o namorado lá, você não vai estar lá. Na hora que todo mundo faz a pressão social, porque agora a gente tem isso na escola, né? Pode tudo, homem com homem, mulher com mulher, tá tudo certo. Aí na hora que todo mundo tá lá, não, você não gosta da fulana, você não é a melhor amiga, fica com ela. Você não vai estar lá para decidir. Quando ela experimentar beijar ela, menina, resolver beijar a amiga. Você não vai estar lá. Sabe o que esse adolescente vai fazer? Deixa eu contar para você o que acontece no cérebro humano. Esse adolescente, na hora que disserem assim, chega aí, vamos fazer aquele corre. Aquele corre é fácil, depois você pega, a gente vai lá, faz esse corre, você fica com tênis, quando sua mãe te perguntar de onde que veio o tênis, você fala que eu te dei. Vamos fazer o corre? E isso não é de classe social. E eu tenho dados que eu posso comprovar isso. Sabe o que vai acontecer? Em milésimos de segundos vai passar na cabeça desse menino, dessa menina. O que eu brinco lá na minha aula, lá na Cura e Libertação, vai passar, ele vai começar a fazer o login. O download, sabe assim? Não sei nem falar direito, mas é isso aí. A barrinha do cara, imagina o computador, a barrinha do cara está aqui. E ele vai começar a processar para ele dar resposta. Vamos ou não. Não, falou, amanhã a gente se fala, vou sair nessa aí, vou para minha casa. Você não vai estar lá. E esse cara, essa carinha vai buscar toda essa reserva emocional, física, cultural, social, para dar resposta no momento que nós não vamos estar lá. Se você não ensina, alguém ensina. Isso é a lei. Se você não ensina, alguém vai fazer por você. Aí você pode ficar em casa com a criança, mas aí você deixa lá na creche. Eu transfiro a autoridade para a professora. Ou se não, na hora que você diz assim, Guilherme, você tem 16 anos, você vai ver só quando seu pai chegar, menino. Você acabou de dizer para o Guilherme, eu sou sua mãe, não sei o que fazer com você, não entendo nada de você, eu não sei o que fazer, eu estou na sua mão, só seu pai para resolver.
Foi isso que você informou para o Guilherme. Exatamente isso que você disse para ele. Mãe, você sabe resolver. Guilherme, eu vou resolver isso aqui agora com você. Quando seu pai chegar, eu vou partilhar com ele. Amém? Ah, porque a sua avó, eu vou ligar para o seu avô. Você vai ver, eu vou ligar para o seu avô, para sua avó, para sua tia, para sua madrinha. Você vai ver quando eles vierem aqui. Não precisa ver não, Guilherme, vem cá. Eu sou sua mãe. Deus me deu unção, capacitação sobrenatural. Então eu tenho uma capacitação sobrenatural e eu sei o que eu vou fazer com você. Sabe o que eu vou fazer, Guilherme? Hebreus 12. Deixa eu contar para vocês o que está escrito lá. Está escrito lá em Hebreus 12 sobre correção. Aquele que não se abre para correção é bastardo. E a palavra lá em Hebreus 12 vai dizer assim, Guilherme, eu vou te explicar uma coisa, eu vou precisar te corrigir. E a palavra de Deus lá em Hebreus 12 diz assim, Guilherme, que a correção vai produzir tristeza no teu coração. Eu sei que você vai ficar chateado comigo, que você vai fazer cara feia, que você vai bater a porta. Não me importa, Guilherme. Porque isso está escrito na palavra. Lá em Hebreus 12 está dizendo que você vai ficar meio bravito. Guilherme, não espere que eu vou te corrigir e você vai dizer, sim, mamãe, eu te amo. Como é que eu sei disso, Guilherme? Porque eu leio a palavra de Deus. Vai te trazer uma tristeza, menino, porque a correção inicialmente te traz uma tristeza. Ô, oficial, deixa eu contar para você, teu bispo vai te corrigir. Isso vai te dar uma tristeza. Está escrito lá em Hebreus 12. Deixa eu te contar uma coisa, Deus vai te corrigir. Isso vai te dar uma tristeza, a ponto de você dizer assim, não sei se você está comigo, Deus. Ó Deus, aonde estás? Quieto, eu sou Deus e estou quieto te corrigindo. Vai ser assim, porque não falas, ó Deus, porque eu corrijo no silêncio também. Ó Deus, por que passas por isso? Porque eu estou te corrigindo. Porque a minha palavra diz, buscar-me-eis e me achareis de todo o vosso coração, diz o Senhor. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Você tomou essa decisão sozinho. Ai, mas aí o pai diz assim, não vou corrigir nesse menino não. Deixa, a vida vai ensinar. Ensina. Vai corrigir sim. Ah, mas eu vou na balada. Não. Mas meu amigo vai. A Maria, Cristina, o João, o Felipe, vai todo mundo junto. Aí eu vou dizer para vocês aquilo que minha mãe dizia. A Maria, o João, a Cristina, o Felipe não são meus filhos. Ah, mas por que eu não vou? Porque eu não quero. Olha o sorriso. Por que não vai fazer? Porque eu não quero. Mas você é chata, é isso, aquilo. Só. Queridos, isso eu estou falando com adolescente com 13, 10, 14 anos que cai na balada. Meus amores, já vou falar com mais pra frente, com os 18, 14 anos ela não lava nem a calcinha. Por quê? Porque você não deixa. Ela não arruma nem o quarto e quer ir pra balada, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, com 18 anos, mas ele quer ir pra balada, Claudinha. Senta lá com ele, isso dá trabalho. Que agora a gente vai ter que corrigir. Claudinha, deixa eu ensinar ele com 18 anos que não é para andar com más companhias. Talvez isso não vai dar certo agora. Porque lá na infância, nessa idade que eu trouxe para vocês, nessas fases anteriores, eu vou gastar tempo com esse menino. Para quando ele estiver aqui, ele decidir pelo certo. Então, quem está nessa fase que eu disse, na frase do 0 aos 7, 8 anos de idade ainda, você vai suar essa camisa, você vai dormir pouco, você vai ficar cansado. Deixa eu te dar essa notícia. Pai e mãe,
Você vai dormir pouco, você vai cansar, você vai ter que fazer várias vezes a mesma coisa, vai ter que dizer várias vezes o mesmo. E lá com 18 anos, minha irmã faz faculdade agora fora de São Paulo. E a bichinha só tem 18. Ó, que dó. E ela foi para Bauru para fazer a universidade. Lá ela está fazendo Relações Públicas na Unesp. Acabou de completar 18 anos agora. Passou no vestibular, enfim. E aí, Carol foi morar o quê? Sozinha. Claudinha com 17, vou te contar que ela estava preparada para isso. Foi morar sozinha. Porque eu sei muito bem a educação que eu recebi do pai, da mãe. E aí a Carol lá sozinha, lá agora está morando, fazendo faculdade, cuidando das coisas dela. Facebook é bom também, né? Eu vi uma foto da Carol tão estranha. Falei assim, Carol, ai menina, tira essa foto, pelo amor de Deus, vai me matar de vergonha e o bicho vai dizer o quê, menina? Carol, quando é que você vem para São Paulo? Ah, claro, estou em São Paulo daqui 15 dias. Legal. A gente vai combinar de fazer alguma coisa que eu quero conversar com você. Sobre o quê? Chega em São Paulo. Ô, Carolina, Carolina chegou. Sabe o que? Quando a Carol chegou, comprei uma porção dessas revistas. Revista Cláudia, Revista Nova, Revista Capricho. Todas essas coisas eu comprei. Ai, presbítera, cadê a palavra de Deus? Já vou te explicar. Comprei todas essas revistas. Coloquei assim na mesa e disse assim, Carolzinha, aponta para mim o seu referencial de mulher nessas revistas. Eu disse para você que educação dá trabalho. Sabe perder tempo. Nesse dia, queridos, eu não jantei com meu marido, jantei com a minha irmã. Carolzinha, aponta. Por que você está perguntando isso? Não, Carolzinha, mostra para mim uma referência de mulher para você. Uma referência de postura que você identifica na foto, de roupa. Por quê? Me mostra. Não sei. A minha referência é você, a mamãe, a Bispa Sônia. Abre o seu celular. Pega no seu álbum de fotos. Eu não me visto assim, se eu sou a sua referência. A Bispa Sônia não se veste assim, se você diz que ela é a sua referência. A mamãe não se veste assim, se você diz que a mamãe é a sua referência, porque a resposta é bonita. Essa foto não reflete o que você tem por referência. Mas se a sua referência são essas fotos aqui, parabéns, você está no caminho certo. Está fazendo certinho. Fazendo certinho. Claudinha, cadê a base bíblica? Carolzinha, assim como o homem se imagina, assim ele é. O que tem passado pela tua cabeça? Gritou, bateu, Claudinha, pôs ela no quarto. Imagina. Garçom, o que você quer comer? Imagina. Aguenta meia hora de cara brava. Só, ponto final. Eu não vou discutir mais isso. Imagina que eu vou te ligar. Tira essa foto do Face e tira se quiser. Se você acha que é isso que você quer para a tua vida, prazer, muito bem, parabéns, você está no caminho certo. Você tem 17 anos, estuda, está na universidade, mora sozinha. Eu sou casada. A tua roupa comunica, Carolzinha. O que será que você quer dizer com essa roupa e com essa foto? Tudo, absolutamente tudo. Em silêncio, sem dizer nada. A gente é uma comunicação que anda. Você comunica o que com essa foto? Quem te lê, lê o quê? Imagina que eu vou brincar, discutir, trancar a porta e bater numa mulher de 18 anos de idade. Absolutamente. Corrija. Por que na adolescência eu corrijo? Porque
nós subentendemos que nós já ensinamos. Claudinha, eu não ensinei. A gente vai agora falar sobre isso. Eu corrijo na adolescência, porque eu tenho por certo que eu já ensinei. Amém? Se Acabe, se Onri tivessem entendido isso, Acasias não tinha feito o que era mal perante o Senhor Deus mais do que o pai e do que o avô. Levanta. Levanta aí do teu lugar. A gente vai terminar agora, tá? O que vocês estão vendo aqui na minha mão? Hã? Uma folha. Ok? Certinho? Vem cá você que estava com o bebezinho. É teu filho? É? Filha, como é que chama? Ayla. Gostei. Sobe aqui um pouquinho, por favor. Como é que você chama? Leonardo. Leonardo estava segurando a Ayla. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Essa é a Ayla. Vocês estão vendo? Estão vendo a Ayla? Leonardo, faz um favor para mim. Amassa esse papel. Pode amassar, não tenha dó. Amassa. Vai, homem de Deus. Ô, gente, agora eu vou pedir uma coisa para o Leonardo. Se ele não conseguir, nós pega ele. Leonardo, você é pai da Ayla. A Ayla está na tua mão. Eu pedi para você amassar, ela se amassou. Faz o seguinte. Agora você vai fazer esse papel virar exatamente o que ele era antes. Pode começar. Dá um jeito. Usa o púlpito, a perna, pede o ferro de passar para a esposa. Ó, tem coisa escrita aí, meu filho. Você vai ter que me devolver meu papel do jeito que ele era. Olha, é a Ayla, problema seu, ó, não é meu. Mostra, por favor, a Ayla. Conta pra mim uma coisa. A Ayla voltou a ser o que ela era antes? Não? Eu vou dizer uma coisa para o Leonardo e vou dizer para você. Educar. É uma palavra que vem do latim que significa educare. Claudinha, e o que significa educare? Marcar com um sinal. Essa folha não dá mais para voltar a ser o que ela era antes, porque ela está cheia de marcas e de sinais. Eu queria perguntar para o Leonardo e queria perguntar para vocês agora. Educare, educar, marcar com um sinal. Que sinais eu consigo ver na vida do filho de vocês? Que sinais eu e Leonardo podemos perceber aqui da Ayla? Que sinais que ele tem deixado? Que marcas ele tem imprimido na vida da Ayla? Educar significa marcar com um sinal. Obrigada, Leonardo. Levanta a tua mão no teu lugar e repete comigo assim: eu marco os meus filhos com sinais, prodígios e poderes miraculosos